Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A paz de Deus com todos. Hoje o vídeo vai ser de bate-papo, meninas. Venham, sentem-se aqui comigo, vamos bater um papo. Eu quero contar pra vocês como que foi a minha trajetória como tentante. Vou trazer o meu testemunho. Então hoje o vídeo vai ser assim, bem despreocupado em questão de minutos. Vou contar tudo pra vocês desde o início. Em junho, no aniversário de Ruth, enquanto eu preparava algumas coisinhas, eu fui narrando o vídeo pra vocês, contando mais ou menos como que foi pra engravidar dela. E vocês ficaram até interessadas para saber um pouco mais, e eu falei que eu iria trazer no mês de novembro, né, que seria o aniversário de Sara. Eu iria contar como que foi para engravidar de Sara, mas eu decidi trazer tudo em um único vídeo, para deixar até registrado aqui o meu testemunho como uma tentante, como que foi todo o processo, sem enrolação. Então vou deixar fluindo aí conforme eu for lembrando das coisas. Eu me casei novinha, gente, eu tinha 21 anos, o meu esposo ele tinha 23, também bem novinho. E antes de casar, eu fui fazer aquela consulta que todas devem fazer, né, antes de casar. Fui lá conversar com o ginecologista, fizemos exames de sangue, mas não fizemos ultrassom nem nada disso porque eu era moça ainda, né, então não fiz aquela transvaginal, nada desse tipo. Ela passou anticoncepcional, então eu comecei a tomar antes mesmo de casar, né, pra ir já preparando o corpo. Enfim, aí quando nós nos casamos, eu tinha 21 anos, como eu falei, no ano seguinte eu voltei nela novamente pra fazer aqueles exames de rotina. O preventivo, exames de sangue. E lá foi quando ela fez a primeira ultrassom transvaginal em mim, né? Eu já estava casada e eu fui diagnosticada com ovários policísticos. E, gente, eu tô aqui com vários exames onde eu tenho um laudo, né, que fala que eu tive e tenho esses ovários policísticos. Então foi lá no mês 7, em 2017, dia 31/7/2017, quando eu descobri que eu estava com os ovários policísticos. Aí quando ela me falou, eu fiquei assim, sem saber o que era, não fazia ideia do que era isso. Meu esposo, ele sempre me acompanhou nas consultas, e lá ela conversou comigo e falou que eu tinha duas opções: ou tratar com anticoncepcional, ela iria passar um anticoncepcional pra mim, onde iria regular minha menstruação, e eu acho que ia ser outro anticoncepcional, não me lembro se seria o mesmo que eu já usava, ou então parar com o anticoncepcional, esperar pra ver se eu iria ter dificuldades para engravidar ou não. Ela me explicou tudo direitinho. Eu disse que quem tem essa síndrome dos ovários policísticos pode ter dificuldade para engravidar. E eu conversei com meu esposo e a gente decidiu então parar com o anticoncepcional, né? Entregar nas mãos de Deus. Se fosse da vontade de Deus mandar o nosso filho ali naquele ano, enfim, a gente estaria pronto assim pra receber. Não pronto financeiramente. Por quê, gente? Nessa época eu trabalhava como professora numa escola, mas era assim, aquelas aulas de reforço, eu não recebia muito, era bem pouquinho. O meu esposo, ele estava trabalhando meio período, então também não recebia um salário. A gente estava assim, pela fé mesmo. A gente queria realizar o nosso sonho de ser pais, sem nos preocupar muito com essa questão do financeiro, porque a gente tinha fé que o Senhor ia ser o nosso pastor e não iria deixar nada faltar. Nessa época nós morávamos de favor na casa dos meus pais. Meus pais tinham uma casa de aluguel, e assim que eu fui casar, minha mãe pediu a casa, né, pra moça que morava lá, e nós passamos a morar nessa casa, então o aluguel a gente não pagava. Meu esposo tinha uma motinha, que assim que a gente casou, ele tinha acabado de comprar a moto, então era o único meio de transporte que a gente tinha, uma moto, os dois trabalhando, mas juntando os dois salários mal dava um salário mínimo, mas a gente estava com fé, né? E isso não nos impediu de realizar os nossos sonhos, de pelo menos correr atrás do nosso sonho ali de ser pais. Então, nessa consulta, nós decidimos parar com o anticoncepcional, que já foi no finalzinho do mês de julho. Então, a partir de agosto eu já tinha parado com o anticoncepcional, e a doutora falou pra eu usar o Trogestan. Ela passou pra mim, só que era um medicamento muito caro, gente. Uma caixinha com 30 comprimidos era mais de 50 reais. Naquela época era caro pra gente, os dois, nessa situação que eu já expliquei pra vocês. Então eu não tomava sempre. Eu ia pro joelho mesmo, gente. Eu ia orar, eu ia pedir a Deus que realizasse. Nossa, eu sempre sonhei em ser mãe, e eu sempre quis ser mãe de menina. Então eu pedia muito a Deus que mandasse a nossa bênção, orava bastante. E meu esposo, da mesma forma, ele também sempre sonhou em ser pai. E aí nós paramos, né, como eu expliquei pra vocês, com fé mesmo. Dinheiro no bolso a gente não tinha, mas a gente tinha fé de que Deus iria prover todas as coisas. Em agosto eu parei com o anticoncepcional. E no mês de novembro, meninas, isso tudo aconteceu em agosto, né, já foi no finalzinho de julho para o início de agosto, quando eu parei com o anticoncepcional. E em novembro eu tive um sangramento bem rosinha. Eu comentei com a minha mãe ficou meio desconfiada, mas não me falou nada. E eu corri pro Google, fui fazer minhas pesquisas.
Pesquisando eu vi que poderia ser a tal da nidação. Nossa, meu coração ficou acelerado ali, eu corri pra farmácia na mesma hora pra comprar um teste de gravidez. E foi aí, gente, que eu tive o meu tão sonhado positivo. Até hoje eu tenho o exame aqui, o testezinho que eu fiz, com as marquinhas do positivo. Fui fazer também o exame de sangue. No mesmo mês, fui fazer o exame de sangue para ter certeza. E isso foi mais ou menos na terça-feira. Na sexta-feira eu tive um sangramento um pouco mais vivo, já não foi aquele rosinha. Aí eu me preocupei. Gente, eu sou filha única e minha mãe, ela teve 4 percas. Ela perdeu 4 filhos, né, na gestação ainda. Sempre no início da gestação, não ia pra frente. E aí eu fiquei com medo quando eu tive esse sangramento. Eu comecei a pensar, meu Deus, minha mãe teve dificuldade pra me ter, né? Eu sou filha única, fui a única que vinguei, né? Vamos dizer assim. E será que eu vou passar pela mesma coisa? Eu comecei a pensar muita coisa ali naquele momento. Então nós corremos pra minha médica de sempre. Ela também, ela é ginecologista obstetra, então nós fomos lá. E lá, gente, ela fez a ultrassom. Quando ela fez a ultrassom, não tinha bebê nenhum ainda, só tinha um saco gestacional. Não tinha batimentos cardíacos, não tinha um embrião. E ali naquele momento eu fiquei apreensiva, eu fiquei sem saber, assim, o que estaria acontecendo, né? Porque eu vi o positivo, mas chegou lá e não tinha nada. Aí ela falou que realmente estava uma gravidez bem no início, que era pra gente esperar mais uma semana pra voltar lá novamente, pra ver se a gravidez teria ido pra frente. Ela falou que não tinha nada pra fazer, que a única coisa que a gente tinha que fazer era esperar a natureza agir. E me passou o repouso total, então eu tive que ficar deitada sem fazer nada. E sempre clamando a Deus, orando, né, pedindo para o Senhor entrar com providências e abençoar aquela gestação. Essa semana, meninas, foi a semana mais demorada da minha vida. Nós voltamos lá novamente e quando nós voltamos eu estava com 6 semanas e 1 dia. Eu estou até hoje com a ultrassom aqui da minha filhinha Ruth e... na verdade eu tenho todas, né? Tudo isso aqui são ultrassons, são as fotinhas das minhas filhas, as primeiras fotinhas, e eu guardo com muito carinho, muito amor. E lá nessa consulta foi quando ouviu os batimentos de Ruth pela primeira vez. Nossa, foi uma alegria imensa que nos tomou ali naquele momento. E como eu falei, eu estava com 6 semanas, então quando eu descobri, eu estava mais ou menos com 4 ou 5 semanas e realmente não dava para ouvir batimentos, não dava para ver nada. Mas graças a Deus, a gravidez evoluiu, foi tudo indo bem, né? A partir dos 4 meses, eu comecei a ficar muito inchada. Tive pressão alta nessa gravidez de Ruth e tive que tomar 4 remédios por dia para tentar controlar a pressão. Era 2 pela manhã, 2 à noite. Logo depois, conforme a gravidez foi avançando, eu descobri também que eu estava com diabetes gestacional. Tudo isso foi descoberto nos exames, nas consultas. Eu fiz o meu pré-natal particular, mas também fazia acompanhamento com a enfermeira no SUS para poder tomar as vacinas tudo certinho. Quando eu cheguei com 36 semanas, eu passei muito mal, sentia muitas contrações. Era como se fossem aquelas contrações de treinamento, não era uma contração muito forte. E eu corri para o hospital e lá viram que eu estava com pré-eclâmpsia, então teve que tirar a Ruth às pressas. Quando ela já nasceu, já não tinha mais líquido nenhum. Os médicos não sabiam nem como que ela ainda estava respirando na minha barriga. Então já estava entrando em sofrimento fetal, né? Teve que tirar ela de 36 semanas, que naquela época eles consideravam prematuro, porque era o 8º mês de gestação. Mas graças a Deus, Ruth nasceu forte, saudável, não precisou ficar em incubadora. Então foi uma gravidez assim, muito desejada e uma gravidez muito difícil. Gente, meus pés ficavam do tamanho de uma bola. Quando eu andava, eu sentia latejar, parecia que ia furar de tão inchado que estava. Meus pés, minhas pernas. Foi uma gravidez assim muito complicada nessa questão. O parto também foi muito complicado. Eu tive sangramento depois do parto. Tiveram que estancar as pressas, mas graças a Deus tudo correu bem, tudo correu tranquilo. Ruth nasceu forte, saudável. Então, meninas, para engravidar de Ruth, digamos que foi aí 3 meses, que eu parei o anticoncepcional em agosto. E em novembro eu descobri que eu estava grávida, então não demorou. Eu comecei a pesquisar sobre a síndrome, né, dos ovários policísticos. Um dos sintomas é a menstruação desregulada. Realmente, a minha menstruação nunca teve datas certinhas. Era obesidade, muita acne na pele. Tem mulheres que criam bastante pelos, então ficam até com bigodes. Algumas criam barbinhas, barbinhas aqui embaixo, né, no queixo. Enfim, eu não tive esses sintomas. Eu nunca fui uma pessoa assim muito gorda. Eu só fiquei sobrepeso depois que eu me tornei mãe, né, porque eu engordei na gravidez. O único sintoma mesmo que eu tive foi o atraso da menstruação.
Então não era assim nenhum motivo para descobrir logo essa questão dos ovários policísticos. Só descobri porque eu sempre tive esse costume de estar indo ao médico, pelo menos uma vez por ano a gente vai para poder fazer aqueles exames de rotina. Então, graças a Deus, não demorei muito para engravidar de Ruth, mas eu creio que foi mesmo permissão de Deus. Ela veio porque tinha que vir naquela hora, naquele tempo, aquele era o tempo para ela vir. E eu posso dizer que eu venci, né, a síndrome dos ovários policísticos. Então, Rutinha nasceu forte, saudável, como falei pra vocês. E com 1 aninho e 7 meses, mais ou menos, eu descobri que eu estava grávida de Sara. E aí foi um desespero. Gente, foi uma gravidez, assim, inesperada. Eu estava tomando anticoncepcional e amamentando Ruth ainda. Eu estava passando por um processo muito difícil com a minha mãe. Minha mãe estava com uma enfermidade, assim, muito séria, que eu não vou expor aqui no momento, tá? Mas quem me conhece sabe todo o processo que nós passamos com a minha mãe. Ao meu ver, assim, gente, foi o pior momento para uma pessoa engravidar. Todo o processo que eu estava passando com a minha mãe, eu estava ainda amamentando uma filha pequena, estávamos na pandemia, então foi assim um momento muito difícil, mas Deus sabia que era dela e que era aquilo ali que a gente estava precisando naquele momento. Quando eu descobri, eu rejeitei no início, fui aceitar mesmo depois dos 3, quando estava chegando no 4º mês, foi quando passou aquela fase dos enjoos, foi quando eu comecei a aceitar aquela gestação. Gente, eu orava muito, eu pedia muito perdão a Deus por eu ter tido aquele primeiro sentimento negativo em relação à gravidez, mas quem teve uma gravidez inesperada aí sabe como que a gente se sente quando descobre, né? Eu levantei de madrugada para fazer o teste. E quando eu vi o positivo, meu Deus, foi um sentimento completamente diferente do meu primeiro positivo. Eu acordei meu esposo, comecei a chorar desesperada, eu achava que eu iria morrer, que eu iria deixar 2 crianças aí no mundo sem ter quem criar. E começou a vir pensamentos negativos na minha cabeça, mas meu esposo foi conversando comigo, me acalentando, e depois nós começamos a orar bastante, né, gente, para Deus tirar esse sentimento. Deus sabia de todas as coisas. Além de estar amamentando, eu também fazia uso do anticoncepcional, então veio porque tinha que vir e aquele era o momento certo. Aí, com 1 ano e 9 meses, tive que tirar a Ruth do peito. A minha ginecologista orientou que fizesse dessa forma, porque eu estava gestante, né? E como eu já tive aquele sangramento na minha primeira gravidez, ela achou que era melhor fazer dessa forma. Então, também estou aqui com a primeira fotinha de Sara. Já estava com 8 semanas de gestação. A ginecologista me deu uma bronca, porque era para eu ter ido antes. Mas como eu expliquei pra vocês, além de eu não estar querendo aceitar muito bem, eu estava cuidando da minha mãe, que ela estava muito enferma, tinha 2 casas pra eu cuidar, uma criança, e ainda estávamos na pandemia. Então eu não fazia muita questão de ir. Mas assim que eu descobri, eu pedi ao meu esposo para comprar ácido fólico, comecei a tomar tudo direitinho, e aí nós fomos lá, eu já estava com 8 semanas e 3 dias, nós conseguimos ver a nossa Sarinha, estava tudo bem, a gestação maravilhosa, conseguimos ouvir os batimentos cardíacos, estava tudo perfeito. Eu falo, gente, que se fosse pra eu ter 10 filhos, tivesse sido a gravidez que eu tive de Sara. Porque foi uma gravidez maravilhosa, eu me sentia linda, eu não fiquei inchada, eu não tive pré-eclâmpsia, não tive diabetes gestacional, não tive hipertensão. Então realmente foi uma gravidez assim, apesar de não ter sido planejada, foi uma gravidez maravilhosa. Deus faz as coisas perfeito, né? Ela veio no momento que a gente não esperava e foi uma gravidez maravilhosa, não me impediu de continuar cuidando da minha mãe, de continuar fazendo as coisas que eu tinha pra fazer. Foi muito maravilhoso. Cada semana eu tirava uma fotinha porque eu tava me sentindo radiante. Realmente foi muito incrível. Eu tive a melhor gravidez que eu poderia ter, gente. E também nós conseguimos marcar o parto de Sara. Nós escolhemos o dia e a hora, foi tudo maravilhoso. E a doutora orientou que nós tirássemos ela com 39 semanas para não correr o risco de começar a sentir as dores. Eu sempre tive medo de ter parto normal. Ruth, ela veio, né, antecipou, mas foi também cesariana, não tinha nem como tentar normal, mas eu não queria. E Sara, né, nós marcamos, a minha médica, gente, a minha ginecologista, ela não faz, até hoje, ela não faz parto normal, ela só faz parto programado, cesariana. E a gente marcou com ela no dia exato que completei 39 semanas, marcamos para 7 e pouca da manhã. No meio do caminho nós paramos para tirar as fotos, para despedir do barrigão na praia, eu e meu esposo. E depois que ela nasceu, né, o parto foi maravilhoso. Meio-dia eu já estava tomando banho sozinha, gente, sozinha, não precisei de ajuda de ninguém. Já no parto de Ruth eu fiquei muito debilitada, não conseguia nem me limpar quando eu ia ao banheiro, era meu esposo que tinha que estar me limpando. Então foi totalmente diferente, foram 2 extremos, né, 2 experiências assim únicas e muito diferentes. Ruth, eu tive que ter ela às pressas, na cidade de Eunápolis, com uma equipe que eu nem conhecia, a minha ginecologista indicou, né, ela estava viajando, como Ruth chegou
de surpresa, ninguém esperava, ela não estava na cidade. Então nós fomos pra lá, foi um hospital assim maravilhoso também, uma equipe muito boa. Só que aquelas complicações que eu tive, né, que não tem nada a ver com a equipe médica, era porque a gravidez já vinha mesmo com algumas complicações, a experiência não foi muito boa. Já na gravidez, no parto de Sara, nós fizemos em Porto Seguro, com a equipe maravilhosa, que foi a equipe da minha obstetra mesmo, a minha ginecologista de anos, então me senti mais à vontade. E foi uma equipe incrível também, nos atenderam muito bem. Assim que Sara nasceu, elas até brincavam falando que Sara era o maior bebê daquele hospital, que tinha nascido naquela semana. As roupinhas quase não fechavam de tão gordinha que ela era. Foi muito maravilhoso, gente. Duas experiências únicas, realmente. E eu acho que eu já falei demais, né, meninas? Está cheio de corte nesse vídeo, porque a memória do meu celular está muito cheia, então ele fica parando de gravar. Mas eu acho que vocês conseguiram entender e eu consegui também resumir pra vocês um pouco do meu testemunho, né? Contei o relato de 2 partos em um único vídeo, expliquei tudo pra vocês. Então esse foi o meu testemunho, gente. O meu relato aí de tentante, né? Como que foi tudo. Nós somos mesmo com a cara e a coragem, né, como dizem, sem condição, mas a gente queria realizar o nosso sonho de sermos pais. Oramos bastante, Deus ouviu a nossa oração, mandou a nossa Ruth, depois mandou a nossa Sarinha para completar a nossa família, mesmo tomando anticoncepcional, mesmo tendo a síndrome dos ovários policísticos, nada disso impediu o operar de Deus nas nossas vidas. Meus amores, já estamos no mês de novembro, eu começo a refletir, relembrar como que foi tudo, como que foi a descoberta. Gente, eu tô com a filha de 7 anos e a mais nova tem 5 anos e às vezes eu nem acredito. Eu sou tão grata a Deus pelas minhas meninas, eu fico assim, sem acreditar que realmente hoje eu realizei meu sonho de ter a minha família, de ter as minhas filhas. Já estão tão mocinhas, né? Já estão crescendo, o tempo passa rápido. Quando eu lembro, volto lá no passado, aquele sentimento que eu sentia antes vem à tona novamente. Aquele sentimento de gratidão, até mesmo o medo que eu tinha de não conseguir ser mãe. Mas Deus é maravilhoso e Ele mais uma vez cumpriu o desejo dos nossos corações e ouviu as nossas orações. Vocês também têm algum relato parecido? Passou por algum processo aí difícil para conseguir engravidar? Me contem aí nos comentários que eu quero saber tudo, gente. Eu quero conhecer cada vez mais vocês. E muito obrigada a todos vocês que estão aqui comigo. Se tiverem sugestões de vídeo, dúvidas, tiverem perguntinhas, podem deixar tudo aí abaixo, que quem sabe vira um vídeo aqui pro canal também. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.